Olá, tudo bem? Paz? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão, seguindo a meditação de 14 de janeiro, cujos capítulos são Mateus 16, 17 e Gênesis 24. Nós vamos meditar em Mateus 16, dos versos 13 a 15. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E até o 16, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O Senhor pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Vamos responder essa pergunta no contexto do capítulo. E eu quero responder em 10 partes. Porque nesse contexto aqui, eu enxergo algo maravilhoso que a palavra nos revela a respeito de quem é Jesus. Nós precisamos saber. Mas antes, Cesareia de Filipe era um ambiente espiritualmente muito adverso e hostil. Os discípulos, eles entendiam que aquela seria uma região de uma forte influência, até de um domínio mesmo maligno, sobrenatural. 3 situações. Primeiro, a crença pagã de que ali seria a porta de entrada para o submundo, para o mundo dos mortos. Então seria a porta do submundo, a porta do mundo dos mortos, a porta do inferno, a porta do Sheol, a porta do Hades. Que na verdade esses 3 significam o mundo dos mortos: Sheol, Hades e inferno. Um em hebraico, o outro em grego, e o inferno significando ou um ou outro, né? A aplicação de um ou de outro. Inferno não significa o lugar de condenação eterna, ok? Segundo, Cesareia de Filipe, ali, aquela região, na época do reino dividido, Jeroboão construiu um centro religioso em Dan, centro religioso pagão, que adorava entidades. Então, esse era o segundo motivo. Terceiro, quando Cesareia de Filipe foi propriamente construída, a época ali, já do Novo Testamento, antes, né, do Novo Testamento, ela foi construída dedicada a Zeus. Inclusive um templo pagão a Zeus foi construído por ali, próximo até aquele anterior de Jeroboão, construído para adoração pagã. Então era um ambiente carregado, hostil, pesado espiritualmente. O contexto nos mostra que saber quem é Jesus, e aí vamos a 10 conhecimentos que o texto nos mostra no capítulo 16 de Mateus. Primeiro, saber quem é Jesus é conhecê-lo. Versículo 15. E Simão Pedro disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Para alguns, ele é um profeta, um espírito evoluído, um mestre, um revolucionário, um mito, uma fantasia. Para o neoevangelicalismo, aqueles que eu chamo de gospel, Jesus é o Papai Noel, que está pronto a entregar a recompensa, o presentinho para o bom menino, para a boa menina, para o bom crente. Não. Certamente, saber quem é Jesus não é seguir pela opinião de terceiros. Por isso que Jesus ele faz a distinção. Primeiro pergunta: quem dizem os homens? E depois ele pergunta: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Ele faz a diferença. Então, Jesus, quando faz isso, essa pergunta, ele não fez para estranhos, ele fez para pessoas que o conheciam, que tinham um relacionamento pessoal com ele. E aí eu me lembro de João 14, 6 a 9, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim,
também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Primeiro é conhecer a Jesus. Segundo, é ter uma revelação divina. Mais do que um entendimento pessoal, é ter uma revelação de Deus sobre quem é Jesus. E nós vemos isso Jesus dizendo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então uma revelação divina, mais do que a forma como eu acho que eu estou me relacionando com o Senhor, mas é nós sabermos de Deus quem é Jesus. É diferente, você entende? Lucas 10, 22. Tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Então o Pai, ele traz a revelação divina. Terceiro, saber quem é Jesus é saber que ele é Deus. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quarto, é saber que ele é homem. Se saber que ele é Deus, nós vemos no versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus é Deus. Nós vemos que, sabendo que ele é homem, no verso 13, quando o próprio Jesus diz, na parte final: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, a forma como Jesus se referia a ele para dizer que ele era humano ali, né? Na sua natureza humana. Então, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora é importante, Jesus ele é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. As duas naturezas, ok? 100% Deus, 100% homem. Jesus não deixou de ser Deus ao encarnar-se. Ele humilhou-se em forma humana, ok? Abriu mão da sua glória, porém, sem deixar de ser Deus. Quando Jesus retorna para o céu como Deus, ele não deixou de ser homem. Só que ele é homem 100% no corpo glorioso, sendo Deus. Quinto, saber quem é Jesus é saber que ele é o dono da igreja. Onde nós vemos isso? Versículo 18, quando Jesus está falando com Pedro, ele diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha igreja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Efésios 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E é interessante, porque há quem diga, defenda, que quando Jesus fala que edificarei minha igreja sobre essa pedra e as portas do inferno não prevalecerão, o que Jesus está dizendo? Que a pedra ali não era referência nem a Pedro, tá? E nem a Cristo, mas seria uma referência à pedra geológica onde ali eles estavam, e significaria as portas do inferno, ou seja, a minha igreja, ela triunfa porque eu vencerei a morte, a minha igreja triunfará sobre a morte.
ao invés de reinar o império da morte, na graça de Deus, eles terão vida eterna. Então há quem interprete assim, ok? Sexto, saber quem é Jesus é saber que a Bíblia é sobre ele. A história de Israel foi conduzida por Deus, preservando o remanescente para que o descendente de Abraão viesse ao mundo salvar de todas as famílias da terra todo aquele que nele crê. E onde eu vejo isso no contexto? No verso 21, quando diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa verdade de que convinha que fosse assim, por toda a Escritura nós temos essa narrativa, porque a Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia, ela narra essa história da redenção, cujo Redentor é Cristo, é o Senhor Jesus, o Messias prometido por Deus. João 5, 39 e 40, para ser só um exemplo de textos que falam a respeito disso. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então está lá, revelado nas Escrituras. Eu não tenho procurado mostrar para você, você que está acompanhando as reflexões aqui, mas também que você que acompanhou ano passado, sempre mesmo no Antigo Testamento eu apontando muitas vezes para Cristo, e não somente apontando para ele, fazendo uma correlação de tipos, né? Ou de uma profecia messiânica, mas no contexto da história da redenção, o que aquilo tem a ver com a vinda de Cristo, ok? Com o verbo encarnar. Então, nós podemos resumir, em relação a Cristo, 5 palavras na organização da Bíblia. Primeiro, a preparação do Antigo Testamento, a manifestação com os Evangelhos, a propagação em Atos, a explicação nas Epístolas e a consumação na Revelação em Apocalipse. Jesus é o tema unificador que nos ajuda a interpretar a Bíblia, mas sem reduzir aos 4 Evangelhos, ok? Toda a Bíblia está falando de Jesus. É importante sabermos isso. Não podemos desconectar os livros de toda a Bíblia, pois ela é uma harmonia perfeita. Ela é cristocêntrica. Ela gira em torno de quem? Jesus, 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 Jesus. Ela é cristológica. Sobre o que ela trata os assuntos? Tudo sobre ele. É sobre Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é o Santo de Israel, o Messias, o Filho de Davi, o Leão da tribo de Judá, a videira verdadeira, o Verbo encarnado, a Palavra de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Rei das Nações, o Rei da Glória, o Pão da Vida, a ressurreição e vida, o caminho, a verdade, a vida, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, a luz dos homens, a luz do mundo, o bom mestre, o bom pastor, o sumo pastor, o bispo das nossas almas, a rocha, a pedra viva, o cabeça da igreja, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso, a imagem do Deus invisível, o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito do Pai, primogênito entre muitos irmãos, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o advogado junto do Pai, o justo juiz, o Cordeiro de Deus, o libertador, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E é isso que a Bíblia toda vem falando. Saber quem é Jesus é saber que a Bíblia toda fala dele. Toda. Eu espero que eu esteja te ajudando a você enxergar isso, para a glória de Deus. Sétimo, saber quem é Jesus é compreender o Evangelho. Eu vejo isso nos versos 22 e 23. E Pedro, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, ele não se identificava com a morte de Cristo, com o que aconteceria. Pedro, ele ali as atitudes como muitos de nós que não conhecemos Jesus, não sabemos quem é Jesus de verdade, e nós não nos identificamos com a morte do Senhor. Nós não... É como se não tivesse sentido, sabe? Para muitos não tinha sentido, não tem sentido. Só que quando Jesus o repreende assim, sabendo que trabalha sob a influência do diabo, o que Jesus está mostrando? Jesus está mostrando que a compreensão correta, e quando ele fala que cogita as coisas dos homens e não de Deus, é que é da vontade de Deus que nós compreendamos o Evangelho. Não basta saber que a história da redenção está narrando a história da nossa salvação, registrada em toda a palavra de Deus. Se você não se identifica com a morte de Cristo, não reconhece que Jesus morreu por você, é bom dar uma refletida. Alguma coisa não está bem. É necessário compreender que o Evangelho se trata da nossa redenção por meio da fé no sacrifício de Cristo. Quem nos cega a esse entendimento é o diabo. Segundo aos Coríntios 4, 3 a 6, aqueles versos que nós vimos no haja luz no coração, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O diabo cega o entendimento, mas Deus é poderoso para fazer a luz raiar no coração. O Evangelho não é moldado ao mundo. Não é um ter nada a ver. Não é parecer com as coisas de lá de fora. Não é fonte de lucro. Não favorece uma vida desregrada, fácil que bem entender, não. Não é só vitória, aquele triunfalismo, mas também não é aquela pegada coaching, né? Centrada no homem. Não é. Não é. Isso não é Evangelho. Se você prega isso, você não está pregando o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que você pode viver sob um novo governo. Qual o novo governo? O reino de Deus. O Evangelho é o agir do amor de Deus em nós. O Evangelho é perdão de pecados, é libertação da escravidão do pecado, é desviar da ira vindoura, é anulação da condenação eterna, é reconciliação com Deus, é relacionamento com o Pai. O Evangelho é vida eterna. O Evangelho é boa nova desenhada ou costurada e revelada por Deus sobre o que Ele tem feito para resgatar para si pecadores. Através do que? Da cruz por seu Filho Jesus Cristo. Através dessa mensagem, tornando-os seus filhos com os quais viverá para sempre. O Todo-Poderoso Deus, Ele quer habitar com a gente para sempre. O Evangelho é sobre Jesus, a salvação. O Evangelho é sobre Cristo, o Messias que por todas as Escrituras foi prometido ser enviado por Deus. E veio e morreu por nós, no nosso lugar. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e muito em breve voltará para nos buscar. Aliás, se hoje for o último dia da nossa vida, nós já nos encontraremos com Ele, se estivermos nele. O Evangelho é sobre o Filho de Deus, o unigênito do Pai em quem devemos ter fé. O Evangelho é Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Oitavo,
Saber quem é Jesus é ser seu discípulo, porque olha o verso 24. Segundo o próprio Senhor Jesus, o que é um discípulo dele? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vejo que dentro disso, a primeira coisa é que ser discípulo de Cristo é quem se voluntaria, é de boa vontade, uma entrega de boa vontade. Ninguém te força a ser seguidor de Jesus, ok? É de boa vontade. Nunca ache que você está fazendo ali obrigado. Eu oro por obrigação, eu leio a palavra por obrigação, eu congrego por obrigação, eu ouço pregação por obrigação, eu prego, eu ensino, eu visito, eu evangelizo por obrigação. Ou louvo por obrigação. Não. Não pode ser assim. Dentro disso ainda, no versículo 24 aqui, nós vemos que quando ele fala após mim, indica uma prioridade. Não é após a família, não é após a nossa vontade, não é após nossos bens, não é após nossas propriedades, não é após emprego, status, posição social, não é após conhecimento, network, não é após empresa, não é após o emprego, não é após o salário, mas é após Jesus. Prioriza Cristo. Ser discípulo de Cristo é abrir mão de suas vontades e de projetos pessoais. Mas no versículo 24, quando diz: renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, abra mão de você, da sua vontade, abra mão dos seus projetos pessoais por Cristo. É também ser discípulo, estar disposto a enfrentar o máximo sofrimento, porque ele diz: tome sobre si a sua cruz. Tomar a cruz significava você publicamente tá marcado como alguém destinado a uma execução cruel na cruz. E alguém que assume essa humilhação particular ou dificuldade que tem de passar quando se torna discípulo de Jesus, a ponto de aceitar a possibilidade de enfrentar uma morte vergonhosa como era a condenação da cruz. Isso é tomar a cruz. Você está disposto a ser humilhado, enfrentar dificuldade, enfrentar até uma morte vergonhosa, como era a condenação à cruz. Normalmente, carregar a cruz simbolizava que o sentenciado assumia a culpa pelo seu crime. Era isso. Mas também, no verso 24, na parte final, chamada de parte é de que o verdadeiro discípulo de Cristo segue os seus passos. Ele anda com Cristo pisando em suas pegadas, faz o que Cristo faria. Em nono, é viver Cristo, saber quem é Jesus é viver Cristo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Por quê? Porque morrer para esse mundo e manter o foco espiritual, no espiritual, é o nosso alvo. Alguém que vive Cristo sabe que não pode e não quer salvar a si mesmo. Não é que não apenas não possa, não quer, mas confia em Cristo. Entende que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo que nos impulsiona a viver Cristo. Mais do que compreender que o sacrifício de Cristo foi uma troca, compreende que também foi crucificado com Cristo, morrendo para esse mundo e passando a viver para a glória de Deus. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? Jesus está crucificado por mim. Eu estou crucificado com Ele. Ok? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 Coríntios 5:15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é viver Cristo. Desse último lugar, eu enxergo que é ter esperança. Saber quem é Cristo é ter esperança da vida eterna.
Porque, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, é ter esperança. 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 1 João 2, 24, 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Recapitulando, saber quem é Jesus é conhecê-lo, é ter uma relação divina, é saber que ele é Deus, é saber que ele é homem, é saber que ele é o dono da igreja, é saber que a Bíblia é sobre ele, é compreender o Evangelho, é ser seu discípulo, é viver Cristo, é ter esperança na vida eterna. Então, que você e eu possamos de verdade conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Talvez você diga, ele é tudo. Ele é tudo para aqueles que nele confiam. Nele estamos suficientes. Que você possa meditar nisso. Quem é Jesus para você? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.